Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu sou a Sora Maria Aparecida. Eu, Sora Maria Francisca. Nós agradecemos imensamente o convite dos missionários leigos redentoristas da cidade de Campos, aqui no estado do Rio, para estar falando um pouquinho sobre a espiritualidade redentorista e de modo especial sobre a vida e sobre a obra da nossa querida Beata Madre Maria Celeste. Ela recebera na pia batismal o nome de Júlia, né? Seus pais eram muito piedosos, né? Católicos praticantes, e a ensinaram toda a piedade cristã, o catecismo e também a vida dos santos. Tudo isso gerou muitos bons frutos na alma da pequena Júlia, porque, como ela mesma conta na sua autobiografia, ela desde criança ela desejava saber as coisas de Deus, né? Seus pais não deixavam ela ter contato com as coisas do mundo, então ela só realmente buscava as coisas de Deus. Ela, como tinha uma inteligência muito viva, ela percebia que Deus a chamava interiormente. Então, desde criancinha, ela, como ela mesma fala, elevava seus suspiros amorosos a Deus. Porém, quando ela chegou na idade de 9 anos, ela começou a conviver com algumas empregadas da casa que tinham inclinações à vida mundana. Essas empregadas começaram a contar à pequena Júlia algumas misérias do mundo, algumas notícias do mundo. E a pequena Júlia, que até então nem sabia dessas coisas, começou a se interessar por essas coisas. Só que ela sentia muitos escrúpulos de consciência, porque, como eu disse, a inteligência dela era muito viva, então ela percebia que Deus a repreendia interiormente. E depois de muitas repreensões interiores, né, ela foi buscar um padre dominicano para saber dele se aquilo que ela estava fazendo era pecado ou não, se era pecado grave ou não. E o padre disse a ela que não só era pecado, mas que se ela não deixasse isso, ela estaria perdida. Então ela ficou muito compungida ao ouvir isso do padre e cortou imediatamente com essas amizades mundanas. E ela não só cortou essas amizades mundanas, como também desejou crescer na vida interior. Então ela retornou a este padre e pediu a ele que a ensinasse a oração mental. Então o padre deu a ela um livro de meditações de São Pedro de Alcântara, onde tinha um pequeno método de fazer oração mental. O padre disse a ela que ela deveria ler um ponto da meditação e fazer um ato de fé na presença de Deus. Então ela voltou para casa muito contente, aliviada, e adquiriu esse livro, né, para começar a sua vida de oração. E num certo dia ela foi fazer a sua oração mental e leu o ponto da meditação, conforme o padre a tinha ensinado. E então foi fazer o ato de fé na presença de Deus. Só que quando ela fez o ato de fé na presença de Deus, ela disse que ela foi arrebatada interiormente por um grande amor e um extraordinário recolhimento. Então ela já não conseguia meditar mais sobre o ponto da meditação, ela não conseguia discorrer com a sua inteligência sobre o que havia lido. Esse detalhe, aparentemente insignificante, foi, na vida de Madre Celeste, um ponto crucial e que vai se refletir em toda a sua espiritualidade. Porque nesse ato de fé, onde ela foi arrebatada interiormente por um extraordinário recolhimento e um grande amor, ela percebeu que é pela fé que se inicia em nós a vida eterna. É pela fé que a gente começa efetivamente a se unir a Deus. Algum tempo depois, a sua irmã desejou entrar no Carmelo e a Júlia pediu à sua mãe que a levasse também. Estando no Carmelo, quando a irmã ficou, a madre perguntou a Júlia: "Você também não quer ficar, não?" E ela acendeu o desejo da superiora e pediu à mãe que pedisse ao pai, porque ela estava ali para visitar o Carmelo, não para ficar.
E a mãe falou com ela que pediria, que se ele não desse a autorização, que a viria buscar. Mas só que o pai dela, como era um homem muito piedoso, deixou que as duas filhas ficassem. Estando muito feliz ali, Nosso Senhor pediu a ela um sacrifício, porque como era uma propriedade feudal, o mosteiro, a senhora ela mandava e desmandava. Então o bispo achou melhor que desfizesse a comunidade. Então ela comunicou com o bispo que tinha feito o último retiro da comunidade, Dom Falcoia. Então ele chamou que ela fosse para o conservatório de moças que esperavam fazer uma fundação da visitação. Então ela foi para lá com mais uma irmã que tinha entrado depois dela. Então eram 3 irmãs Costa Rosa. E lá Nosso Senhor deu muitas graças para ela, porque ela quis entrar. Ela já era professa, né? Ela era até mestre das noviças, mas ela quis entrar nesse conservatório de moças como noviça. Então, quando ela estava 6 meses nesse conservatório, Nosso Senhor falou para ela que desejava dar para ela a nossa regra e que ela preparasse. Então, ela entrou em contato com a mestra permitiu, né, porque ela não tinha o confessor sempre presente, que era o padre Falcoia. Então, ela fez uma quaresma e Nosso Senhor ditava. Essa regra que a Madre Maria Celeste recebeu de Deus, ela foi escrita em primeira pessoa, como se o Eterno Pai mesmo estivesse dizendo, né, o conteúdo da regra. Então, eu vou ler aqui o prólogo dessa regra primitiva, que é o ápice, vamos dizer assim, da nossa espiritualidade. No prólogo desta regra está descrito o que realmente uma redentorista deve ser, né? Diz o Eterno Pai: com desejo ardente desejei dar ao mundo o meu espírito e comunicá-lo às minhas criaturas racionais para viver com elas e nelas até o fim do mundo. Dei-lhes o meu unigênito Filho com infinito amor, e por isso lhes comuniquei o meu divino Espírito Consolador, para deificá-los na vida, justiça e verdade, e para estreitá-las todas na minha direção, neste verbo Filho de amor, e por isso toda a difusão de minha graça, justiça e verdade, e por ele a vida eterna. O mundo foi feito por meu divino Verbo, e por ele vivem todas as coisas. Nele está a vida, e ele é ser e vida de todas as coisas que são feitas, e todos são nele vida de amor e de direção, por ele e em mim mesmo. Portanto, para que as minhas criaturas se recordem de minha eterna caridade com a qual as amei, aprove-me escolher este instituto para que seja uma viva memória para todos os homens do mundo, de tudo quanto se aprouve meu Filho unigênito realizar por sua salvação, pelo espaço de 33 anos em que ele habitou no mundo como homem viajor. E suas obras têm vida na minha presença e são de valor infinito. Portanto, vós, almas eleitas para esta empresa, sereis no dia da eternidade glorificados com ele. Imprimi, portanto, no vosso espírito a sua vida e a verdadeira semelhança de sua imitação. A vossa vida será regulada pela verdade por ele ensinada nos santos evangelhos, onde estão escondidos todos os tesouros do céu, a fonte da vida, onde o homem participa, ainda viajor, das eternas riquezas, no meu dileto Filho de amor, no qual tenho o ser e a vida, e assim como ele me glorificou em vós, sejais nele glorificados em mim. O prólogo da nossa regra primitiva lembra muito o primeiro capítulo do Evangelho de São João, onde diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e que o Verbo era a luz dos homens, esta luz que brilha nas trevas. Toda a espiritualidade redentorista, ela é profundamente evangélica, ou seja, ela é retirada dos próprios evangelhos, da própria doutrina que Nosso Senhor Jesus Cristo deixou aos seus apóstolos e também a toda a igreja, né? Porque todas as escolas de espiritualidade, né, cada ordem,
a ordem dos beneditinos, a ordem dos dominicanos, franciscanos, etc. Todas elas convergem para um único fim, que é a transformação e a união perfeita com Cristo, né? E não existe, desse ponto de vista, espiritualidades diferentes, porque a única coisa que difere uma espiritualidade da outra é o modo de como organizar e dispor a vida para alcançar esse ideal cristão que é comum a todos, né? E a expressão viva a memória de Cristo, ela é muito forte, né? E tem muito significado dentro da nossa espiritualidade, porque não é apenas memória, né? Não é uma imitação exterior, mas é uma viva memória. É uma participação da vida de Cristo. É deixar que Jesus viva em nós, é permitir que Jesus nos mova e continue a sua obra redentora através de nós. É permitir que Jesus continue ensinando através de nós. É permitir que Jesus continue amando através de nós. É permitir que Jesus continue perdoando através de nós. E assim edificando a igreja, que é o seu corpo místico. Mas para que isso se efetue de forma concreta, Nosso Senhor também deixou algumas regras e atividades para que nós possamos fazer durante o dia, para permitir que essa união com Cristo, essa transformação de Cristo em Cristo e essa imitação de Cristo ganhe uma forma concreta e não fique apenas teórica ou ideal, né? Então, a nossa regra, ela vai nos dar o que nós chamamos de intenções. Antes de cada ato da nossa regra, de cada atividade durante o nosso dia a dia, nós temos as intenções, onde nós oferecemos aquela atividade em união com alguma ação da vida de Nosso Senhor. Não só as intenções, mas também até a nossa veste. Nosso Senhor apareceu para ela com a nossa veste e cada coisa tem um significado também. A túnica, por exemplo. A cor vermelha da túnica simboliza a caridade eterna de Deus por nós homens. O manto azul que nós usamos nas solenidades simboliza o desejo e a busca pelas coisas celestes. O véu preto significa a morte ao mundo, né? O véu branco, a pureza, e o nosso rosário significa a nossa devoção à nossa querida mãe. Depois que Nosso Senhor deu a regra para Beata, o padre Falcoia chamou Santo Afonso para que ele examinasse, para ver se era realmente de Deus. Santo Afonso não só viu que era de Deus, mas incentivou que as irmãs vivessem essa regra, e ele pregou um retiro para começar essa obra de Nosso Senhor, e as irmãs começaram na festa de Pentecostes. De maneira muito simbólica, né, essa data, porque assim como Nosso Senhor disse aos apóstolos que esperassem a promessa do Pai, que esperassem a descida do Espírito Santo para começarem a pregar o Santo Evangelho a todos os povos, da mesma maneira, a nossa regra se inicia no dia de Pentecostes, simbolizando que a obra é de Deus, e sem o Espírito Santo nós não conseguimos ser memórias vivas de Cristo, porque, como disse o Eterno Pai, é pelo Espírito Santo que nós somos transformados na imagem viva de Cristo, não só pela força do Espírito Santo, mas pela força do Espírito Santo através de Maria. Esse é outro ponto da nossa espiritualidade, que é muito forte, que é muito característico, porque na nossa regra primitiva, Nosso Senhor dá 9 regras de virtudes que, diz ele, simboliza os 9 meses que ele passou no seio virginal de Maria. Então, o Espírito Santo que forma em Cristo em nós, mas através de Maria. É ela que é a grande mestra dos nossos noviciados, né? É ela que forma as imagens vivas de Cristo. Nosso Senhor não deu só a nossa regra para a gente, mas deu também a da congregação dos padres redentoristas. E assim Santo Afonso pôde começar. No próprio mosteiro de Scala tinha umas casas que eram propriedade do mosteiro. Lá ele fundou a congregação também. Passado um tempo, o padre Falcoia
ele começou a duvidar de ser de Deus a revelação da Beata. E com isso gerou muitos atritos. E a Beata foi expulsa do próprio convento pelas irmãs. E o Santo Afonso não estava presente, que o Santo Afonso disse que se ele estivesse ali, não teria acontecido como aconteceu. Então ela foi para Foggia e lá ela começou a viver como Nosso Senhor tinha pedido, distante da orientação do Padre Folcoia. No convento de Foggia, no dia 14 de setembro de 1755, a Beata pediu que o confessor dela viesse para dar a extremunção a ela. E depois que ele deu a extremunção, deu a comunhão a ela em forma de viático, ela pediu que ele lesse o Evangelho de São João, na Paixão de Nosso Senhor. Naquelas palavras, tudo está consumado, ela simplesmente inclinou a cabeça e veio a morrer. E naquele momento, o São Geraldo, que no período que ela esteve em Foggia, teve uma amizade muito grande com ela, levava vocações até o mosteiro de Foggia, a viu entrar no céu, nesse exato momento, como uma pomba, Depois de uma vida de tanto amor a Deus, ela foi receber a sua recompensa. E por fim, gostaríamos de deixar um recado a todas as jovens que aspiram à vida religiosa, de modo especial à vida de monja redentorista. Não tenham medo de dizer sim a Nosso Senhor, porque, como disse o Papa Bento XVI, quem dá tudo para Jesus não perde nada, mas ganha tudo, porque Ele é a única coisa que importa. A união com Ele é a única coisa que permanece. E tudo nessa vida passa. O dinheiro, a família, os amigos, os prazeres, tudo passa. E Jesus é que é a nossa vida, que se inicia, a nossa vida de união com Deus se inicia aqui, para durar durante toda a eternidade no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.